Pega a sua Bíblia, por favor. Abra sua Bíblia na segunda de Paulo aos Coríntios, no capítulo 3, dos versos de 5 a 11. Eu quero falar sobre favor imerecido. Veja, eu estava dizendo ao pastor Isaac, e aqui foi falado de várias revoluções, como conquistar a sua cidade. E eu acredito que a maior revolução que todos nós, líderes e pastores, precisamos ter é a revolução do amor de Deus. Entender literalmente o contexto do que da onde está inserido o que nós chamamos graça. Tem duas coisas que são muito faladas e pouco compreendidas. É a graça e o Espírito Santo. Todo mundo usa o Espírito Santo como temas de congresso, Joel 2, Atos 1, todo mundo usa, mas quando você vai conversar a fundo, poucas pessoas têm um entendimento bem profundo sobre o Espírito Santo. Todo mundo usa a palavra graça, todo mundo diz que está na graça, mas quando você vai conversar bem profundo, as pessoas na realidade estão numa mistura. O evangelho hoje se tornou um negócio bem misturado. É evangelho com o catolicismo, evangelho com o espiritismo, evangelho com judaísmo, menos evangelho com cruz. E você entendeu o que eu disse? E o evangelho, ele não pode ser um evangelho misturado. O evangelho é somente o evangelho. Diga comigo, o evangelho. Então vamos ler 2 de Paulo aos Coríntios, no capítulo 3, dos versos de 5 a 11, nós vamos acompanhar também na tela, e vamos passear um pouco pela Bíblia aqui nessa noite, para entender o contexto dessa grande revolução, que é a revolução do amor de Deus e do seu favor imerecido. Você sabe, a palavra graça do grego é a palavra charis, da onde vem a palavra favor imerecido. Essa palavra no hebraico, charis, daí temos uma derivação que é a palavra charismata, de onde veio a palavra dons. Veja que todo dom vem da graça. Charis e charismata são primos as palavras. O favor imerecido de Deus para salvar é também o favor imerecido de Deus que confere dons aos homens. É a mesma graça. Nenhum dom se paga o preço para se obter, recebemos também pela fé. Diga amém. E o apóstolo São Paulo começa assim: não que possamos reivindicar qualquer coisa com base em nossos próprios méritos. Só aqui já destruiria pelo menos umas 35 heresias pregadas hoje nas igrejas para conquistarmos alguma coisa. Se tem uma coisa que eu aprendi, que crescimento de igreja vem da graça. Paulo disse, eu plantei, Apolo regou, mas o crescimento vem porque eu plantei e Apolo regou. O crescimento veio do Senhor. Eu sou discípulo do pastor Eibe há 16 anos. E a minha esposa, eu estava vindo, ela falou assim, bem, você já viu o pastor Eibe alguma vez pregando alguma coisa a não ser a graça? Eu falei, nunca. A vida inteira o pastor Eibe sempre deu a graça. E alguém me pergunta, qual é o segredo do pastor Eibe? Eu falei, o segredo dele é que nunca teve segredo. Se você consegue explicar o crescimento de alguma coisa, não foi você, não foi Deus que deu, foi você. O segredo do pastor Eibe é justamente que ele ama tanto as pessoas, que Deus chega e fala, vamos dar para ele cuidar. Esse é o segredo do crescimento. É você entender o coração de Deus. A Bíblia diz, é ter o mesmo sentimento que esteve em Cristo Jesus. Esse é o segredo do crescimento. Quem não gosta de gente, não pode lidar com gente. Normalmente nós pastores dissemos uma frase quando somos perseguidos, quando somos injuriados, quando somos desonrados, quando não somos desvalorizados, são coisas naturais da carne. A primeira palavra que vem na nossa cabeça,
ou na nossa boca, eu não preciso disso, eu não tenho que aguentar isso. Na realidade são ossos do ofício, você precisa disso e tem que aguentar isso. Então quando você diz isso, você está dizendo, se eu não fosse pastor, eu seria outra coisa. Então você só é pastor porque precisa? Então literalmente quando nós não compreendemos o favor imerecido de Deus, também na revolução e no crescimento, nós sofremos. E eu vou te dizer uma coisa, o sofrimento de um pastor é agonizante. Jesus disse para Pedro, Pedro, tu me amas? E ele disse 3 vezes. Pedro disse, o senhor que sabe, na última vez, Jesus disse, se você me ama, apacenta a minha igreja. Ele não disse, se você ama, apacenta a igreja. Ele disse, você tem que me amar para apacentar a igreja, porque ela vai te ferir, ela vai te machucar, mas é o seu amor por mim que manterá você de pé, cuidando da minha igreja. Se você amar os irmãos da igreja, você não vai conseguir permanecer apacentando a igreja. Mas se você amar Jesus, você vai permanecer apacentando a igreja. Então Paulo diz, não que possamos reivindicar qualquer coisa com base em nossos próprios méritos, mas a nossa capacidade vem de Deus. Aqui está o coração da graça. Não somos nada, toda dependência vem de Cristo. Agora preste atenção no próximo verso. Ele nos capacitou para sermos ministros de uma nova aliança. Olha para mim, Deus nunca vai abençoar, Deus nunca vai prover, Deus jamais irá suprir quem é ministro da velha aliança. Eu vou dizer de novo, não existe bênção, não existe provisão, não existe capacitação de Deus para ministros da velha aliança. Talvez o que você vai ouvir aqui nessa noite é a coisa mais radical que você já ouviu na sua vida. Mas é também a grande verdade. Paulo diz, nós somos capacitados para sermos ministros de uma nova aliança. Da velha ou da nova? Da nova. Tudo que é no contexto da velha aliança não pode estar em nosso vocabulário. Eu disse tudo. Um pastor me escreveu e disse, pastor, você está pregando muito sobre graça. A sua igreja, falei, não, a minha igreja se chama Preciosa Graça, por acidente. Deixe-me te dizer, pastor, igrejas que pregam sobre a graça não são igrejas permissivas. As pessoas têm medo de várias coisas. Elas têm medo da graça, elas têm medo dos dons, elas só não têm medo da lei. Agora Paulo diz assim, ele nos capacitou para sermos ministros de uma nova aliança. Ele diz, não da letra, mas do Espírito, porque a letra mata, mas o Espírito vivifica. Deixe-me te dizer uma coisa, você sabe, nós temos hoje mais de 500 alunos no nosso instituto. Então sempre quando nós estamos no período de novas inscrições, novos alunos, sempre você ouve de um ou outro pastor dizendo para os alunos, querido, para que fazer teologia? Você nunca leu que a letra mata? Você já ouviu aquele ditado que as pessoas dizem assim, se você ficar lendo muita Bíblia, você vai ficar louco. Quem se lembra disso? Quem já disse? As pessoas realmente pensam que a letra que mata, da qual Paulo está falando, é a letra do conhecimento. É a letra da teologia ou a letra da Bíblia? Paulo diz, a letra mata, mas o Espírito vivifica. Qual é a letra que mata e qual é o Espírito que vivifica? Vamos ver no próximo verso. O ministério que trouxe a morte, escute bem, o ministério da morte foi gravado em letras de pedra. Qual letra foi escrita em pedras? Alguns vão dizer que a lei moral, não houve nenhuma lei moral escrita em pedras,
só houve a lei, não houve nenhuma lei cerimonial escrita em pedras, só houve a lei moral. O que foi escrito em pedras é os 10 mandamentos. E Paulo chama aí de ministério da morte. O verdadeiro entendimento da graça é a maior libertação que traz e que vem para a igreja do Senhor Jesus. Alguém me perguntou, pastor, por que a graça é chamada de ministério do Espírito e por que a lei é chamada de ministério da morte? É simples. A lei veio para governar homens espiritualmente mortos. A graça veio para governar homens espiritualmente vivos. A lei governa criança ou mortos. A graça só governa adultos e gente viva. Então Paulo diz assim, o ministério que trouxe a morte foi gravado com letras em pedras, mas esse ministério veio com tamanha glória, de sorte que os filhos de Israel não podiam fixar os olhos sobre o rosto de Moisés, ainda que a sua glória era transitória. Paulo diz assim que a lei, ela tem uma glória, mas ela só tem uma glória transitória. Ela só serve até chegar à glória permanente. E ele chama este ministério da morte. Esse ministério foi grandioso, mas olha o próximo verso, no verso 8. Não será maior, mais glorioso o ministério que também é a graça. Veja que a primeira coisa que nós aprendemos aqui é que a graça tem um ministério superior ao da lei. Agora preste atenção no próximo verso. Se era glorioso o ministério da condenação, agora veja, temos 2 títulos para a lei: ministério da morte e ministério da... Qualquer pessoa que traz condenação automaticamente traz morte e vive na lei. Eu vou dizer de novo. Qualquer pessoa que tem um estilo de vida condenativo, automaticamente ele traz morte e vive na lei. Paulo diz assim, o ministério da condenação, ele era um ministério glorioso. Quanto maior será o ministério da justificação, que é o da graça. Agora preste atenção no que eu vou te dizer. Graça é uma aliança diferente da aliança da lei. Quando Deus fez uma aliança com Adão, foi uma aliança com Adão. Quando Deus fez uma aliança com Israel, foi uma aliança com Israel. Quando Deus fez uma aliança da graça, foi uma aliança com Ele mesmo. Graça não é uma aliança de Deus com crente ou com homem. Graça é uma aliança de Deus com Deus. Inquebrável, inviolável e eterna. Qualquer outra aliança que tem o homem pode ser quebrada porque o homem é falho, mas a aliança de Deus com Deus não pode ser quebrado. Diz Paulo, Deus estava em Cristo reconciliando o homem consigo mesmo, não lhes imputando seus pecados, colocou em nós o ministério da condenação. Ou da reconciliação. Então, graça é uma aliança de Deus com Deus. Você não estava na equação. A graça foi uma aliança de Deus com Ele mesmo. E nós estávamos mortos em nossos pecados e nossos delitos. Não é uma aliança de Deus com você. É uma aliança de Deus com quem estava na cruz. 100% homem e 100% Deus. Agora escute bem o que eu vou falar aqui nessa noite. Deus sempre irá apoiar pregadores da nova aliança. Deus sempre irá abençoar pregadores do novo concerto. Pregadores da graça sempre terão o favor de Deus, enquanto você estiver no favor de Deus. Agora tem algumas visões que nós temos hoje sobre a graça que precisam ser desconstruídas.
Primeiro, nós estamos na lei ou não estamos na lei? Responda. Esses dias eu vi um pregador dizendo: irmãos, nós não estamos mais debaixo da lei. Isso está errado. Não é certo você dizer que não estamos mais debaixo da lei. Não é certo você dizer que Jesus aboliu a lei. Ele não aboliu nenhuma lei. Não é certo você dizer que o sábado não existe mais e que Deus trouxe o domingo para o lugar do sábado. Tudo isso não é verdade. A lei é vigente para os que estão debaixo da lei. Se você guardar o sábado, você terá que guardar os 613. Não basta você guardar o sábado, você tem que vender o seu filho quando você estiver em dívida. Não basta você ter um dia do perdão, chamado Yom Kippur. Você tem que começar a vender a sua família para pagar as dívidas e concordar com a escravidão e apedrejar adúlteros, senão você não está cumprindo a lei. Deus não tirou nenhuma lei. Na realidade está errado você dizer: não estamos mais debaixo da lei. Nós nunca estivemos. Nós somos o povo da cruz. Nós nascemos depois dela. Nunca tivemos uma aliança parecida com a do Sinai. Conosco é outra. Veja esse texto de Gálatas capítulo 3, no versículo 8. E nunca mais você vai repetir: não estamos mais debaixo da lei. Esse texto, quando eu li esse texto a primeira vez, eu estava no hotel, eu tenho o costume de ler a Bíblia em pé e orando no Espírito. Eu joguei a Bíblia na cama e dei um grito: uau! Meu filho perguntou: pai, o que é revelação? Eu disse: revelação é quando a letra fica gigante e bate na testa. Pá! Diz assim, ó: prevendo a Escritura que Deus justificaria os gentios pela fé. Isso é antes da lei. O plano original de Deus nunca foi a lei, sempre foi a fé. Eu vou ler de novo, vamos ler em voz alta. Prevendo a Escritura que Deus justificaria os gentios pela fé. O que ele fez? Pregou antecipadamente o Evangelho a Abraão. Não, você não entendeu, mas deixe-me te explicar, você vai entender. A Bíblia diz que Deus apareceu e pregou pessoalmente para Abraão. Abraão, senta aqui, que eu quero pregar para você. Você ficou com inveja, eu fiquei só um pouquinho. Deus disse: Abraão, eu quero pregar o Evangelho. A questão é: o que é o Evangelho? Isaías 61, versículo 1, Jesus disse: o Espírito do Senhor está sobre mim, porque Ele me ungiu para pregar o Evangelho, as boas novas. A palavra Evangelho é querigma, boa notícia. Não tem 3 evangelhos, 5 evangelhos, só tem um. O mesmo evangelho que Deus pregou para Abraão, que Jesus foi ungido para pregar, que Paulo diz que não se envergonha, é o mesmo. Mas do que é o evangelho? A Bíblia diz que, prevendo a Escritura, que Deus justificaria você pela fé. Escute, você pela fé. Isso lá em Abraão, 430 anos antes da lei. Você nunca passou pelo Sinai, você passou pela cruz. Deus nem pensou em você para guardar qualquer requisito da lei. Jamais. O plano de Deus para os gentios é o quê? A graça. Nunca foi a lei. E por causa disso, Deus pregou o que para Abraão? O Evangelho. Põe Romanos capítulo 1, no versículo 16. Porque Paulo foi o propulsor dessa revelação. E alguém disse que Paulo era um homem inteligente, eu já não acho. Eu acho que Paulo era um homem revelado. Se você crê que o livro de Apocalipse, ou a carta de Apocalipse, foi o livro de Jesus dado a João, você tem que colocar essa chancela nas cartas de Paulo. Porque quando você lê Apocalipse 1:1, diz revelação de Jesus dada a João.
Mas quando você lê Gálatas 1 em diante, Paulo diz: porque não recebi de homem algum, nem lendo nada, recebi por revelação do Senhor Jesus o que vos ensinei. Se o livro de Apocalipse é chamado livro de Cristo por revelação, as cartas de Paulo também devem ser. Porque ele recebeu por revelação, não de homem algum, mas por revelação. Não há gênio para escrever isso. É só revelação de Deus. Paulo diz assim: porque não me envergonho do evangelho. Qual é o evangelho que Paulo não se envergonha? Um dia eu estava lendo, falei, por que Paulo deveria se envergonhar? Porque ainda hoje tem gente que se envergonha. Porque ainda hoje tem gente que tem vergonha de pregar isso. Tem medo. Eles pensam que se você pregar a graça e que não estão debaixo da lei, vai deixar a igreja licenciosa e pecar. E você vai ouvir hoje que é o contrário. Qual o evangelho que Paulo não se envergonha? Veja Atos, capítulo 20, versículo 24, para você entender por quê e que evangelho que Deus pregou para Abraão, que Jesus foi ungido para pregar, e que Paulo disse, não me envergonho, e que Paulo disse aos seus discípulos, pregue o evangelho. Paulo diz assim: todavia não me importo, nem considero a minha vida de valor algum para mim mesmo, se tão somente terminar a corrida e completar o ministério que Jesus me confiou. Qual é o ministério? De testemunhar o evangelho da graça. Eu te pergunto, qual é o evangelho que existe na Bíblia? O que Jesus veio para pregar? O que Deus pregou para Abraão? E o que você tem pregado? Não tem dois evangelhos, três, só tem um. Se a Bíblia diz, prevendo a Escritura, que Deus salvaria os judeus pela fé, amém? Não, os gentios pela fé. Por causa disso, ele pregou o evangelho para Abraão. Então agora, Deus se assenta e diz, Abraão, vem cá que eu quero falar de Jesus para você. Abraão, é o seguinte, você sabe, Abraão, o meu filho vai nascer e vai morrer e vai levar o pecado do mundo. Abraão, eu estou anunciando a você o que eu vou fazer. Ele pregou a graça e Abraão creu. Abraão nunca viveu pela lei. Aqueles que dizem que aqueles que são sem, ou vivem na graça são sem lei, e sem lei as pessoas pecam, fala isso para José. Na casa de Potifar, quando fugiu da Patifona, quem pregou a moral para José? E aquela mulher era muito linda, gente. Pastor, como é que o senhor sabe? Porque mulher feia não é tentação, é assombração. José fugiu. E ele não fugiu porque tinha uma lei moral. Ele fugiu porque ele cria. Aqueles que pensam que você precisa da lei para ser um crente imoral, fala isso para Jó. Um homem que foi contemporâneo a Abraão, e veja o testemunho que Deus dá de Jó, homem reto, íntegro, temente a Deus, que se aparta do mal. Qual lei ele tinha para ter isso? E Abraão, Tiago 2,23, Abraão creu em Deus, e Deus colocou na sua conta como justiça. Abraão foi chamado justo, não porque ele era bom, muito longe disso. O texto de Tiago faz menção a duas pessoas, Abraão e Agar, que foi chamada de justa. Uma mulher que foi considerada justa. Mas por quê? Uma mulher prostituta só poderia ser pela fé, não pelas obras da lei. Aqueles que dizem que dízimo é da lei, diga isso para Abraão. Diga isso para Isaac, diga isso para Jacó, tudo que Deus me der, lhe darei o dízimo de tudo, não estava na lei. A Bíblia diz que Abraão veio, e em Abraão veio a nossa promessa.
Veja que esse texto diz que Deus nem pensava nos judeus. Aqui vem o segredo. Vamos ver o próximo texto. Volta em Gálatas 3, agora no versículo 9. Depois de hoje, nunca mais você vai querer pregar lei ou trazer alguma contextualização da lei na sua igreja. Você vai querer pregar só o evangelho. Mais cruz. Não é evangelho mais alguma coisa, é evangelho mais cruz. E acabou. O evangelho é simples. Amar o Senhor teu Deus sobre todas as coisas. E o teu próximo como a ti mesmo. Assim os que são da fé são abençoados junto com o homem Abraão, homem de fé. Agora olha o próximo verso, verso 10. Já os que se apoiam na prática da lei estão debaixo de maldição. Deixe-me dizer uma coisa. Aqui nós vamos ter algumas respostas, porque boa parte da igreja não rompe. Paulo chama de ministério da morte. Quando você traz a lei na igreja, ensinos sobre a lei, tentar contextualizar a lei, você está matando o povo. É ministério da morte e ministério da condenação. Paulo diz que aqueles que ainda praticam a lei estão debaixo de maldição. Põe no versículo 11, por favor. Olhe bem. É evidente que diante de Deus ninguém será considerado justo pela lei, pois o justo tem uma aliança. O justo vive pela fé. Essa é a sua aliança. Essa é a sua aliança. A graça me basta. Qual é a parte de tua graça me basta que o cristianismo ainda não entendeu? Sempre tem que ter mais alguma coisinha. É graça somente e mais nada. Agora veja o próximo verso. A lei não é da fé. Diga isso. Mais uma vez. Ao contrário, quem pratica essas coisas viverá. Agora olha o próximo verso. Cristo nos redimiu da maldição da lei quando se tornou maldição por nós. Preste atenção que o termo está no singular. É da maldição, não das. É uma. Você só precisa ser redimido de uma maldição. É a maldição da orfandade. A palavra órfão no hebraico é a palavra iaton. Y-A-T-H-O-N. Iaton. Sabe o que significa? Destituído. Não é sem pai. É alguém que perdeu uma posição. Na realidade você foi roubado. Quando Satanás seduziu o homem, você foi roubado. E Deus vingou você. Diga amém. Diz, eu fui roubado, porém vingado. Põe Isaías 61 a partir do versículo 1. Quem gosta de Bíblia? Quem gosta de cheirar a Bíblia? E de ler? Agora Jesus traz essa vingança. Ele diz assim: o Espírito do Senhor está sobre mim, porque o Senhor me ungiu para pregar a graça. Diga amém. Que as boas notícias aos pobres, enviou-me a cuidar dos que estão de coração quebrantado, anunciar liberdade aos cativos, libertação das trevas aos prisioneiros. Agora olha o verso 2. Para proclamar o ano da bondade do Senhor e o dia da vingança do Senhor. Olha para mim. O dia da vingança de Deus e o ano da bondade são o mesmo dia. A vingança de Deus não é contra você, é por você. O dia da bondade e o da vingança são a mesma coisa. Para que serve o dia da vingança e o ano da bondade? Vamos ler desde o início do verso 2 em voz alta. Para proclamar o ano da bondade do Senhor e o dia da vingança do nosso Deus. Para que serve? Para consolar todos os tristes. A vingança de Deus está do seu lado, não contra você. É para consolo, é para adoção,
E foi na cruz que houve essa vingança. Lá ele venceu os principados e potestades. E na cruz nos reconciliou e fomos adotados. Esse é o evangelho da graça. Ou seja, o ano da bondade e o ano da vingança são o mesmo dia. E servem para quê? Põe no verso 8, você vai entender o que aconteceu. Verso 8 desse texto. Porque eu, Senhor, amo a justiça e odeio o que foi roubado. O roubo da maldade diz, eu fui roubado. Você se tornou órfão. Você se tornou destituído, separado de Deus. A graça é a mensagem da vingança de Deus, mas não Deus se vingando por ele. Deus não deixou de ser Deus quando você pecou, Deus não diminuiu, Deus não se apequenou, foi você que foi roubado. Você estava bem com Deus, mas o pecado roubou a sua filiação e você perdeu a sua herança. Agora eu vou te dizer qual é a sua herança. Quem está comigo? Gálatas 3 de novo, e agora no verso 10. Aqui Deus começa a construir a sua vingança, que é o evangelho da boa notícia. Já os que se apoiam na prática da lei estão debaixo de maldição. Maldito todo aquele que persiste em praticar a lei das coisas que estão escritas no livro. Agora é o verso 11. É evidente que diante de Deus ninguém será considerado justo pela lei, porque o justo vive pela fé. Pode continuar, vai indo. Verso 12, a lei não é baseada na fé, ao contrário, quem pratica essas coisas, por ela viverá. Cristo nos redimiu da maldição. Qual é a maldição? Você sabe qual é a última maldição da lei? A última maldição da lei. Você sabe que a lei ela é condicionada. Deuteronômio 28 primeiro. Se vocês obedecerem os mandamentos, todas essas bênçãos eu te dou. Todo mundo gosta. Bendito serei no campo, bendito serei na cidade. Vocês sabem, emprestarás a muita gente, porém tu não tomarás emprestado. Isso se você obedecer à lei. Mas você já leu a parte das maldições? Nunca, né? Porque existe uma outra parte nesse texto. Se você não obedecer, todas essas maldições virão e te alcançarão. Você sabe qual é a última maldição? Serás vendido como escravo e não há quem o compre. É essa maldição que você foi redimido. Você estava perdido, chorando, órfão, esquecido, com medo, como Mefibosete. Perdeu a herança, não por sua culpa, mas fomos chamados carvalhos de justiça, plantação do Senhor. Ele nos resgatou da maldição da lei e agora Deus se satisfez com esse sacrifício e somos chamados de filhos por causa de Cristo. Agora escute bem, o que talvez você não sabia é que em quem foi feita essa promessa. Tudo isso aqui que você está lendo foi o que Deus pregou para Abraão. Agora veja bem, Cristo nos redimiu da maldição da lei, fazendo-se maldição em nosso lugar. Põe no verso 14. Isso para que em Cristo, leia no singular, a bênção de Abraão chegasse também aos gentios. Preste atenção, não está escrito as bênçãos, está escrito a bênção. Preste atenção na preposição que está aí, também é porque Abraão teve essa bênção. E qual é a bênção? Lê em voz alta, vamos ler desde o início. Para que em Cristo Jesus, a bênção de Abraão chegasse também aos gentios, para que recebêssemos a promessa. Uau! Agora escute isso. Você pensa que a promessa do Espírito foi dada em Joel? Não! A promessa do Espírito foi dada em Abraão. A Bíblia diz, para que o que Abraão recebeu a promessa do Espírito pela fé, e nós também recebêssemos. Você já leu isso na Bíblia? Não? Você está lendo agora.
Leia de novo, vai lá. Também. Deus pensou em você. Eu vou dizer de novo, quando Deus tirou Abraão de Ur, Ele pensou na igreja. Deus não pensou num grupo de pessoas para dizer, somos o povo escolhido e mais ninguém será salvo. Ele pensou na igreja, queria romper as fronteiras, porque Deus disse, Abraão, você vai romper as fronteiras da terra, você vai romper todos os vales, e eu vou abençoar todas as nações em você. Deixe-me te dizer, Deus nunca prometeu que seria Deus só de Israel. Israel pensou isso, mas Deus não prometeu isso. Deus disse, em ti serão abençoadas todas as nações. Essa é a promessa, e só a igreja em Cristo pode cumprir essa promessa. Aleluia! Agora veja bem, olha o verso 15. Irmãos, humanamente falando, ninguém pode anular um testamento depois de ratificado e nem acrescentar algo. Perceba que graça é uma aliança de Deus com Deus. Então ninguém pode mudar e nem quebrar, porque não tem nós no meio. Tem o Pai e o Filho no meio. Aleluia! Isso faz você fazer assim, ó. Faça assim, ó. Então você pensa que você pode quebrar essa aliança? Não pode. Você não estava na equação. É uma aliança de Deus com Deus. Aleluia. Agora olha o verso 16. Preste atenção. Assim também, escute bem, as promessas, agora usa no plural. Lembra que lá era no singular. Agora está no plural. As promessas feitas a Abraão, singular, e ao seu descendente, não aos seus, mas ao seu descendente. A Escritura não diz aos seus descendentes, como se falando de muitos, mas ao seu descendente, dando a entender que se trata de um só. Quem é o descendente de Abraão? Uau! Agora escute, você pensou que era Isaac? Você pensou que era Isaac? Agora eu te digo, se isso um homem recebe só porque ele é gênio. É só por revelação. Agora você vai ouvir uma coisa que vai te chocar. Nós somos filhos de um só pai. Deus é um só. Mas você sabia que o cristão tem uma mãe espiritual e não é Maria? Você não sabia disso? Que nós temos um pai e uma mãe espiritual e não é Maria nem a terra? Você não sabia disso? Mas você vai saber agora. Olha o próximo verso. Quero te dizer, a lei que veio 430 anos depois não anula a aliança previamente estabelecida. Quem veio primeiro, a graça ou a lei? Então por que você quer anular a graça? A Bíblia diz que a lei não anula a aliança previamente estabelecida. A graça é o plano original de Deus e vai continuar sendo. Quando você chegar na eternidade, vai dizer, vinde e tome de graça da água da vida. A graça é a aliança prévia e a aliança eterna. Uau. Eu quero que você se apaixone pela graça. Alguém me disse, pastor, se cortar seus pulsos, sai a graça. Eu falei, é provável. Explode, graça. Agora preste atenção nisso. No verso 18. Pois se a herança depende da lei, já não depende da promessa. Escute, se Jesus fosse vir como uma herança da lei, ele não poderia ser sacerdote. Ele não era da tribo de Levi.
Mas como ele não veio na aliança da lei, ele veio na aliança da graça, ele é sacerdote, porque ela é segundo outra lei, a lei de Melquisedeque. Você sabe o que significa Melquisedeque? Melquisedeque significa rei, Zedeque é uma palavra hebraica que significa justiça. A palavra justiça é reposicionar. Você lembra que órfão é destituído e justiça é reposicionar. Você era órfão, mas Paulo diz que fomos feitos justiça, ou seja, reposicionados na herança. Justo é alguém que foi reposicionado na promessa. E ele é justo pela fé, não fazendo, apenas crendo. Próximo verso, o verso 19. Qual era então o propósito da lei? Foi acrescentado por causa dos... Você leu a palavra comigo? Acrescentado. A lei é um acidente. Leia de novo. A lei veio por causa dos pecados. E tem gente que pensa que Deus deu a lei e disse, está aqui para melhorar você. Deixe-me te dizer, a lei não melhora ninguém, a lei piora. Aonde a lei chega, ela mata. É ministério da morte e ministério da condenação. Dá uma pausa nesse texto, eu vou te explicar como isso funciona. Você percebeu que quando Deus tirou o povo de Israel do Egito, Deus os livrou do Egito, os fez caminhar pelo deserto do Sinai, eles caminharam por 3 meses no deserto de Refidim e chegaram no pé do Sinai. Olhe para mim. Por 3 meses, diga comigo, 3 meses. Agora preste atenção. Quando o povo caminhou pelo deserto, Deus os tirou pela fé, Deus os tirou pela graça. Quando eles chegam diante do Mar Vermelho, eles começam a pecar. Eles dizem, por acaso não tinha sepulturas para que nós fôssemos sepultados? Cometeram o primeiro pecado, da murmuração. Então Deus vem e combate eles, é isso? Deus abre o mar. Você lembra que murmuração na lei é um pecado grave? Uma geração inteira morreu, por quê? Mas eles estão murmurando muito antes da lei. E agora eles murmuram diante do mar. E o que Deus faz? Abre o mar. E agora eles chegam em Êxodo 15 diante das águas de Mara e murmuram porque não conseguiam beber. O que Deus faz? Transforma a água. E agora eles murmuram que estão com fome. E o que Deus faz? Faz chover picanha. Deus não está matando eles. Eles estão pecando e Deus está dando favor. O Deus da graça é o mesmo Deus da lei. Mas o povo da graça não é o povo da lei. E você vai entender isso agora. Preste atenção. E sabe por que o povo da graça não é o povo da lei? Porque as promessas são diferentes, as alianças são diferentes, não tem como misturar, é outra religião, nada a ver com o povo da cruz, absolutamente nada, um anula o outro. Então escute, quando eles chegam diante do monte, em Êxodo 19, Deus chama Moisés para cima do Sinai e diz assim, Moisés, desce para o povo e diga para o povo assim, povo de Israel, veja como eu fui bondoso e amoroso e um pai para vocês. Olha o que Deus disse. Povo de Israel, veja como eu os livrei do Egito e os trouxe até aqui com um braço forte e vocês não fizeram nada. Mas eu sou um bom pai e fiz. Foi só isso que Deus mandou Moisés dizer. Moisés desceu e disse, povo de Israel, Deus é bondoso, Deus é amoroso. O povo de Israel se encheram de ego. E usaram uma palavra assim em Êxodo 19. Tudo que Deus mandar fazer, podemos cumprir. Eu fui buscar na raiz a palavra, é veres vishnaché. Sabe o que significa? Não nos mostre bondade pela sua bondade, queremos merecer. Na hora eles mudaram a aliança. Podemos cumprir. Veja que quando o jovem rico chegou para Jesus com a cabecinha da lei, Jesus deu a lei. O que eu tenho que fazer para ser salvo? Jesus falou, fazer? Ah tá, guarda os mandamentos e você vai ser salvo.
Quando você chega para Deus com a cabecinha da lei, é a lei que Deus te dá. A palavra veres vishnaché, tudo que Deus mandar podemos cumprir. Não nos mostre bondade pela sua bondade. Agora você vai ver por que Deus deu a lei. Deus queria sempre viver pela graça. Mas o povo insistiu com a lei. Deixa-me te explicar. É como... Esqueci não. Agora que eu li o bilhete, eu faço isso de propósito. Pode ficar tranquilo que ele não pediu para eu terminar rápido, gente. Não foi isso não. Foi outra coisa. Preste atenção. Eu tenho um filho de 15 anos. E eu chego para o meu filho, vamos supor, e falo: filho, eu vou te dar R$200 por mês. Vamos supor. Mas pai, por que você vai me dar R$200? Porque você é filho. Mas pai, eu não mereço. Eu não vou te dar R$200 porque você é bom, porque você tira nota boa. Eu vou te dar porque você é filho. Mas o meu filho com a cabecinha boa, ele diz assim: pai, não é justo. Me dá aí um conjunto de regras, deixa eu merecer, eu não faço nada. Só, mas filho, eu não te dou porque você merece, eu te dou porque você é filho. Não, pai, vamos fazer o seguinte: me dá um conjunto de regras aí, tudo que o senhor mandar fazer eu posso cumprir. Tá bom, tá aqui, filho, 10 mandamentos. Cumpra esses mandamentos, é a minha moral para você. O meu filho está dizendo para mim: pai, vamos fazer uma sociedade na minha mudança. O senhor faz 50%, eu 50%. Eu dou risada, como Deus deu. Deus olhou para Moisés e falou: como é que é? Eles querem basear a moral deles pela minha. Tá bom, Moisés, diga para o povo a partir de hoje que se um animal aproximar da montanha vai morrer. Essa é a minha moral. Eles estavam num favor imerecido. Quando eles mudaram a aliança, mudou os redirecionamentos de Deus. Não foi Deus que mudou. Escute, eu dou para o meu filho 10 mandamentos. Primeiro, acorda cedo, lava as louças, limpa o cocô do cachorro, pega a camisa do Corinthians, põe no rodo e limpa o chão. Isso veio do trono. Não disse qual trono, para não pensar que eu estou profanando. Você sabe, escute bem isso. Eu dou um monte de regras para o meu filho. Filho, agora filho, você cumpre. Eu quis dar favor, ele quis mérito. Primeiro dia ele quebra o primeiro mandamento. Mas eu sou um mau pai. Apesar de eu ser um excelente pai, de acordo com a minha esposa e meus filhos. Lá em casa eu sou a graça, minha esposa é a lei. Então sempre quando a minha filha quer socorro, ela corre para mim. E a minha esposa diz: vou contar para o seu pai. Ela: pode contar, ele é bonzinho. E a minha esposa descobriu um segredo: sempre quando eu estou muito nervoso, a minha filha toca em mim e acaba a minha ira. Ela já percebendo isso, ela vai lá no papai. Então às vezes quando eu estou bravo no WhatsApp, ela manda uma foto. A graça apazigua a ira de Deus. Sempre quando Deus está irando, vem Jesus na foto e ele... A graça triunfa sobre o juízo. Mas mesmo sendo um bom pai, Jesus disse que eu sou mau. Eu não velo pela minha palavra cumprir. Então meu filho descumpre a lei hoje, no outro dia ele descumpre outra. Eu falo: filho, quer saber de uma coisa? Vamos rasgar esse mandamento. Não vai funcionar, mas Deus não pôde fazer isso. Uma vez que a lei foi escrita por Deus, mesmo a contragosto, ele tem que velar. A lei foi escrita por Deus não para melhorar o homem. Paulo diz que ela foi escrita para que toda boca se cale e todo homem fica sujeito ao juízo. Deus trouxe a lei para o homem dizer: não podemos viver de mérito, dependemos de Cristo. A lei condena os melhores de nós, a graça salva os piores de nós. A lei fala do que deveríamos ser, a graça fala do que Jesus é.
A lei não melhora as pessoas, elas pioram com a lei. Quando a lei veio, Paulo diz que a letra mata, mas o Espírito vivifica. Escute bem, você se lembra que do Egito ao Sinai, ninguém morreu, nem uma alma morreu. Você sabia disso? Que coisa interessante. E não é porque eles não pecaram, ninguém morreu. Não vá atrás dos filmes, ninguém morreu. Agora, o dia que a lei desceu, no mesmo dia, 3.000 pessoas morreram. A letra mata. No mesmo dia, 3.000 pessoas morreram. Agora escute isso. Lá na frente, no outro monte, no Monte Sião, vem o Espírito Santo. No dia que a lei desceu, 3.000 pessoas morreram. No dia que o Espírito desceu, 3.000 almas se converteram. A letra mata e o Espírito vivifica. Agora escute isso. Você se lembra qual foi o primeiro milagre de Moisés? A água foi transformada em sangue, resultou em morte. A letra mata. Você se lembra qual foi o primeiro milagre de Jesus, da graça? A água se transformou em vinho para a celebração. O Espírito vivifica. Enquanto você trouxer a lei, você vai matar as pessoas. Todos os milagres de Moisés resultaram em morte. O cajado de Moisés era um cajado de condenação. Não foi o cajado de Moisés que floresceu, não foi o cajado de Moisés que estava dentro da arca, era o do sacerdote. Jesus hoje só tem uma função. Qual que é? Sumo sacerdote. Você sabe o que significa sacerdote e profeta? Quando Deus quis salvar o povo de Israel, Ele escolheu 2 irmãos, um sacerdote e o outro profeta. O profeta representa Deus para o povo, o sacerdote o povo para Deus. Diga amém. O profeta protege a lei, é o promotor. O sacerdote é o advogado. Protege o povo da lei. Veja que Moisés estava no monte, Arão com o povo. Arão não foi um bom sacerdote, Deus rasgou a sua veste. Mas Jesus foi o sacerdote perfeito e ainda hoje é o nosso sumo sacerdote. A vara de Arão florescendo não representava o sacerdócio de Arão, representava o sacerdócio de Cristo. Você entendeu isso? Diga amém. Diga glória a Deus. Sabe que agora esse povo mudou a aliança e começaram a morrer, um após outro. Deus estava dizendo, vocês estavam numa melhor aliança. E não perceberam. Agora Paulo diz, como que nós entendemos isso hoje? Voltando em Gálatas 3 e agora no verso 20. E aqui eu vou terminar. Cadê a Laura Sogueles de Santa Bárbara? Santa Bárbara não, de Bragança. Você lembra que eu te disse que a aliança da graça é Deus com Deus? Diz assim, contudo o mediador representa mais de um. Deus, porém, Deus é um só. É Deus com Deus. Agora veja o verso 21. Vai lá. Verso 21. Sério, na Bíblia de vocês não tem um 21? Vamos lá? Então a lei opõe-se às promessas de Deus? De maneira nenhuma, pois se tivesse sido dado uma lei pudesse conceder a vida, certamente justiça viria da lei. Agora permaneça comigo nesses textos, pode ir no verso, pode continuar. Mas a Escritura encerrou tudo debaixo de pecado, a fim de que a promessa, que é pela fé em Jesus Cristo, fosse dada aos... Qual que é a promessa? Lemos há pouco, é a promessa do Espírito, no Monte Sinai, a letra mata e o Espírito vivifica. Diga amém.
Agora eu quero que você preste atenção nisso. Põe a partir do versículo 15. Porque Paulo diz que nós temos uma mãe e um pai. E a mãe que nós temos não é a Maria e não é a terra. Irmãos, humanamente falando, ninguém pode anular um testamento depois de retificado, nem acrescentar algo. Portanto, o sábado é vigente. Qualquer lei que você lê nos mandamentos são vigentes. Não mudou nada. Quem praticar um tem que praticar todo. Não dá para misturar. Ok? Se você guardar o sábado, comece a guardar 613. Ok? Não mudou nada. Nós que nunca tivemos essa aliança, nós somos o povo da cruz. A nossa aliança é superior. Eu fico tão maravilhado. Eu amo a graça. Agora olha o verso 16. Vamos ler. Assim também as promessas foram feitas a Abraão e ao seu descendente. A Escritura não diz aos seus descendentes, como se falando de muitos, mas ao seu descendente, dando a entender que se trata de um só, que é Cristo. Lembra quando Jesus disse para os judeus: se vocês crescem em Abraão, vocês creriam em mim? Abraão ouviu falar sobre mim e se alegrou. Agora continua, verso próximo. Quero dizer isso, a lei veio 430 anos depois. Depois do quê? Da graça. As pessoas dizimavam na graça? Responda. Abraão dizimou, Isaac dizimou, Jacó dizimou, todos dizimaram. Então por que você diz que dízimo é da lei? Eu aprendi uma coisa: se tem uma coisa que é impossível, é dízimo ser da lei. A lei funciona o seguinte: Deus só faz depois que você faz. Deuteronômio 28 primeiro: se me obedeceres eu te abençoo. Você faz primeiro e Deus depois. Na graça, Deus faz primeiro e lhe capacita a fazer depois. Veja o que Jacó fala sobre o dízimo: de tudo que me deres, eu o darei. É impossível o dízimo ser lei. Deus tem que te dar primeiro. O nome disso é graça. Que lei é essa que Deus tem que te dar primeiro? Não há mérito. Você só dá daquilo que Deus já te... Nunca mais aceite esse argumento, irmão. Agora escute isso. Verso 18. Pois se a herança depende da lei, não depende de promessa. Deus, porém, concedeu-a gratuitamente. Aí está a graça. Abraão mediante a promessa. Agora vai vir a chave que você vai vibrar. Próximo verso. Qual era então o propósito da lei? Foi acrescentada. Eu quero que você diga 3 vezes comigo: acrescentada. Sabe o que isso significa? A lei veio por acaso. Acrescentada. A promessa era a fé. Como é difícil as pessoas entenderem isso. Elas realmente estão vivendo na lei como se Deus quisesse. Diga misericórdia. Diz: eu sou o povo da cruz. Diz mais alto. Agora olha o verso 20. Contudo, o mediador representa mais de um. Deus, porém, é um. Deus com Deus trouxe a graça. Não é Deus com o homem. Deus com o homem fez uma aliança com Adão. O homem quebrou. Deus com o homem fez uma aliança com Israel. Israel quebrou. Deus com Deus fez uma aliança da graça. Uma aliança eterna, que nunca será quebrada. Nós estamos firmes na cruz. Glorifica o nome do Senhor. Põe a partir do verso 23. Aqui tem a maior revelação. Agora olhe comigo. Antes que viesse essa fé, perceba que a fé agora é tratada como uma pessoa. Você não lê no Novo Testamento Deus mandando o povo ter fé depois da cruz. Você vê antes. Você já leu algum texto, a Bíblia mandando você ter fé? A fé veio. E agora nós somos o povo da fé. Você pode ter ela fraca, escondida, mas ela está aí.
Você é da cruz. O evangelho tem que ser evangelho mais cruz, e não evangelho mais catolicismo, não evangelho mais espiritismo, não evangelho mais judaísmo, é evangelho e evangelho. Paulo disse: qualquer coisa que pregar além disso, seja considerado maldito. Diz assim: antes que a fé viesse, estava sob a custódia da lei, nela encerrados até que a fé haveria de ser revelada. Uau! Nós temos que ler a Bíblia, irmãos. Isso vai mudar a sua igreja. Agora olha o próximo verso. Assim, a lei foi o nosso tutor. Eu vou te dizer o que é um tutor. A lei pegou você na mão, a lei é uma babá, e disse: vou te levar até Cristo. Toma, Jesus. E a lei foi embora e acabou. A lei é uma babá. Você só precisa da lei se você for uma criança. E o povo ainda fica nas sombras. Eu já estou livre há muito tempo. Eu sou o povo da cruz. Agora olha o próximo verso, o verso 25. Agora, porém, chegando à fé, já não estamos mais sob o controle da babá. Leia a Bíblia, irmão. Continua o verso. Todos vocês são filhos. Você percebeu? Você foi redimido e vingado, reposicionado, filho de Deus mediante a fé em Jesus Cristo. Continua o texto. Pois os que em Cristo foram batizados, de Cristo se revestiram. Você é justo pela fé. Quando Deus olha para você, Ele diz: justo. Ele olha para você e vê Jesus. Porque eu sou isso pela fé. Agora deixe-me te dizer. Paulo diz o seguinte. Ele fala que tem duas mulheres. Se eu for chegar até lá, nós vamos ler muito texto. Vou citar. Que representam a lei e a fé. Uma é Agar. Ele diz que ela representa o Sinai, a lei. A outra é Sara. Ela representa o Sião, a graça. Então agora Sara disse para Abraão: mande embora a escrava, porque o filho dela não pode herdar com o meu filho. Paulo disse assim: os que são da lei jamais terão a herança da livre. Veja que Paulo cita o exemplo de duas mulheres, duas mães, dois filhos e um pai. Ele fala que aqueles que são da lei são filhos da escrava, de Agar. Os que são da graça são filhos de Sara. Paulo diz que todos somos filhos da graça, da fé. E ele diz que você pode ter o mesmo Deus, mas não a mesma mãe. Se você viver na prática da lei, você tem o mesmo Deus, mas não a mesma mãe, ou seja, as mesmas promessas que são superiores. Agora eu tenho que te dizer uma coisa muito importante. Primeira delas: pastor, eu tenho 3 perguntas para te fazer. Por que as igrejas que pregam a graça, o povo pecam? Porque naturalmente os pastores têm medo de pregar a graça, com medo do povo pecar. Eles estão equivocados. Põe Gálatas 5, versículo 4, por favor. O que faz as pessoas pecarem não são ou não é a graça. Preste atenção. Você já ouviu aquele termo antigamente, cair da fé, cair da graça? Ontem mesmo um rapaz me escreveu na internet: irmãos, eu já fui um pregador muito duro. Mas muito, não é pouca coisa não. Já mandei gente embora da igreja de altar, e você fica em pé, suma daqui. E eu dormia com a cabecinha tranquila. Sou um pregador da verdade, aqui não bagunça. Então eu ouvi as pessoas comentarem assim na minha mensagem: pastor, toda vez que eu te ouço eu não me sinto crente. Eu estufava o peito. Eu achava que isso era um elogio.
Um dia eu estava pregando num determinado país, e o meu irmão, que é meu co-pastor, me ligou e disse: cara, fulano de tal da diretoria foi pego em flagrante adultério. Falei: foi com a mulher? Ele: foi com a mulher. E aquilo me chocou tanto. Eu passei uma semana mal. Falei: meu Deus, onde eu estou errando? Foi assim uma revoada de pecado na igreja. E parece que quanto mais eu trazia dureza, mais o povo pecava. Então eu fui dormir e ouvi um grito: desperta! No outro dia chamei o rapaz da casa e falei assim: você ficou gritando à noite? Ele: não, o senhor está doido? Falei: tá bom. No outro dia eu ouvi de novo: desperta! Falei: não é possível, o cara está brincando com a minha cara. Na terceira vez eu ouvi a palavra: desperta para a graça. Aí eu comecei a correr, liguei para o Eibe, liguei para o Luciano Subirá, falei: cara, ouvi um negócio, eu preciso estudar mais sobre isso. Que eu dizia: eu estou na graça. O Espírito Santo disse: não, você está com ela misturada. Mas deixe-me te dizer, quando você mistura graça com lei, você anula, não a lei, você anula a graça. Não tem como, um anula o outro. Se você pôr um pouquinho de levedo, Paulo disse, em toda a massa, acaba com a massa. É só um pouquinho de lei para destruir a sua fé. Só um pouquinho. Paulo disse que o fim da fé é a lei. Falei: Senhor, me ensina. Então eu comecei a chorar e buscar de Deus. E eu me lembrei qual o contexto da minha fé. Eu venho de um contexto muito religioso. O meu pai, muito legalista. Muito. Meu pai chegou em casa, em Curitiba, estava as noras, ele olhou para as noras e disse assim: vocês estão parecendo Jezabel. Porque elas estavam de brinco, com maquiagem, e eu acho que a mulher tem que passar muita maquiagem. Até uma casa feia, se você passar massa, fica bonita. Falou: pastor, mas quanto de massa tem que pôr? Depende da parede. Tem parede que precisa um pouco de mais, outras um pouco de menos. Depende do rosto da mulher, ué. Depende. E o meu pai começou a atacar as noras, e aquilo foi me revoltando. Falei: me dá, Senhor, sabedoria, porque eu não quero perder a honra. Saí de perto, fui no supermercado, comprei uma garrafa de vinho bem docinho. Eu disse que eu comprei, é porque não tenho. Ok, irmão? E trouxe para casa. Peguei uma taça, enchi o copo e falei: bebe, bispo Aparício. Ele é pastor de mais de 150 igrejas. E ele bebeu. Que delícia! Me dá mais um pouco, segunda taça. E eu enchi. Esse vinho é bom. Terceira taça. E ele encheu. Eu falei: o homem é experiente. Quarta taça. Quando eu fui dar, eu segurei no olho dele e disse: vinho pode, né? Brinco não. Ele olhou: você me fez pecar? Eu falei: eu? Tiago diz que todo homem é tentado pela própria cobiça. O senhor que estava com água na boca? Esses dias eu fui em Brasília e falei: estou levando um vinho. Não, já pedi perdão. A lei é hipócrita. Toda pessoa que quer defender a lei, ele não cumpre nem 1% dela, e quer trazer um jugo para aqueles que não conseguem. Hipócrita! E o meu pai inventava assim: fulano caiu da fé, quer dizer, desviou. Essa semana um rapaz que me segue há anos na internet escreveu para mim na internet: Deus vai te pedir conta. Você caiu da fé, caiu da graça, mudou o jeito de pregar. Falei: você sabe me explicar o que é cair da graça, pelo menos? Ele não soube. Mas eu vou te explicar o que é cair da graça. Cair da graça não é cair em pecado, apesar que ele estava dizendo que eu estou desviado por pregar a graça. Sabe o que trouxe transformação na igreja, uma revolução na igreja que eu sou pastor? É isso que eu estou te ensinando hoje. E o que você vai ouvir agora vai revolucionar a sua fé. Vocês que procuram ser justificados pela lei, separaram-se de Cristo e caíram da graça. Isso é cair da graça. É tentar misturar lei com graça. Separou-se e caiu da graça. Agora veja Gálatas 2:21.
Eu vou te trazer aqui um contexto em 5 minutos, que você pode não sair daqui entendendo tudo que eu preguei, eu sei que é muita informação, mas você vai sair daqui sabendo de uma coisa: nunca mais eu quero misturar a lei ou viver na lei. Isso você vai sair daqui sabendo. Agora olha esse texto: não anulo a graça de Deus. Você viu que ela pode ser anulada? Pois se a justiça vem pela lei, Cristo morreu inutilmente. Mas talvez você diz: pastor, e esse povo que está pecando e pondo na conta da graça? Porque as pessoas pecam e dizem que estão na graça. Não, elas não estão. Mas pastor, se não der um pouquinho de lei, as pessoas pecam. Não, é o contrário. O que mantém as pessoas presas no pecado não é a graça. Veja Romanos 6:14 comigo, por favor. Diga comigo: eu vou romper, eu vou conquistar a minha cidade, porque é um favor imerecido essa conquista. Não é por força, não é por violência, é pelo Espírito toda conquista. Agora lê em voz alta, para você entender. Vamos lá, 1, 2, 3, valendo. Pois o pecado não os dominará, porque vocês não estão debaixo da lei, mas debaixo da graça. Olha, veja que graça é pecar menos, não é pecar mais. As pessoas estão pecando por causa da lei, não é por causa da graça. O diabo mente e as pessoas acreditam. Eu estou 1 ano pregando isso na igreja. E uma irmã saiu da igreja e disse: vou sair, só fala de graça nessa igreja. Eu falei assim: devemos falar sobre o quê? Graça não é uma doutrina, é uma pessoa, é Cristo. Então tem gente saindo da igreja agora que só fala de Jesus. Esse é o cristianismo de hoje, irmãos. A verdade virou mentira e a mentira virou verdade. As pessoas estão pecando por causa da lei. Agora veja 1 Coríntios 15:56. O que mantém as pessoas no pecado, o que dá força para o pecado. Leia em voz alta, por favor. O aguilhão da morte é o pecado, e a força do pecado é a graça. Então não põe na conta da graça o pecado das pessoas. Mas pastor, isso não dá licença para as pessoas pecarem? Você não precisa de licença para pecar. Você já é um pecador sem licença. O que faz as pessoas, o que mantém elas no pecado, não é dar licença. A graça é força para vencer o pecado. E a lei é força para ficar preso no pecado. Você leu comigo? A força do pecado é a lei. Deixe-me te contar 2 testemunhos. Uma menina chegou e disse: pastor, eu amo a igreja, mas eu amo maconha. Gosto de maconha e sinto prazer. Eu disse para ela: filha, só me prometa uma coisa. Comece a dizer: a tua graça me basta. 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 Toda vez que você fumar, repita: a tua graça me basta. Eu sou a justiça de Deus, a tua graça me basta. Daqui um dia ela foi acender o cigarro da maconha. A tua graça me basta. Eu sou a justiça de Deus. 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 E venceu o pecado. Deixe-me te dizer uma coisa. Eu não sei se você sabe, estamos nos 500 anos da reforma. A reforma nasceu com isso que eu estou pregando para você. Lutero estava se flagelando, tinha maus pensamentos com uma fleira. E ele começou a citar Romanos 1, 16, 17. No Evangelho se revela a justiça de Deus, que é de fé em fé, porque está escrito: eu sou a justiça de Deus pela fé. O justo vive da fé. Eu sou a justiça de Deus. Não é flagelando.
Eu sou justo já, eu já sou justo. Crer certo faz você viver certo. Uma mal maneira de crer sobre Deus faz você cantar errado, viver errado, crer errado, crer errado é a pior desgraça no cristianismo. Você é um pai errado, um filho errado, uma mãe errada quando você pensa errado sobre Deus. Se você me deve uma conta impagável, toda vez que você me vir, você vai fugir. Se você pensar que Deus é juízo, que Deus quer punir, você vai fugir. Quando Adão teve consciência do pecado, ele fez 3 coisas: teve medo, fugiu e se escondeu. Mas a Bíblia diz que Deus se satisfez com a obra de Cristo. Ele se alegrou. A Bíblia diz que Deus se alegrou com o trabalho dele e disse: o meu justo levará o pecado de todos. Quando Deus viu o trabalho de Cristo na cruz, ele disse: estou satisfeito. Agora todos que creem em Jesus são aceitos pela fé e não por obras. Então agora você pode chegar diante de Deus sem medo, sem condenação, sem julgo, porque quando Deus olha para você, Ele não vê você. Eu não estou mentindo, a Bíblia diz isso. Você sabia disso? Colossenses 3,3 diz: porque morrestes e agora a vossa vida, eu cito, vocês colocam, a vossa vida está escondida com Cristo em Deus. Quando Deus olha, Ele vê o Cordeiro de Deus. Quando Deus vê você, Ele vê Jesus. Lá no Egito, quando Moisés varreu e banhou as casas com sangue, Deus disse: a minha ira vai passar por cima e não verá o que está do outro lado do sangue. Crer certo faz você viver certo. Deus não tem mais nada contra você. Está consumado. E agora quando você se arrepende, não há mais relembrança de pecado. Ele é bom. Eu disse bem, você já leu na Bíblia que as misericórdias do Senhor se renovam a cada manhã? Todo dia, com o novo nascer do sol, nasce uma nova bondade de Deus. Todo dia, quando o sol nasce, uma nova misericórdia. A misericórdia de sexta não é a de sábado. A misericórdia de amanhã é maior do que a misericórdia de hoje. Elas se renovam a cada manhã. Deus é bom. Satanás não quer que você saiba que Deus é bom. Essa é a mensagem que transforma as pessoas. Jesus disse isso para Simão. Jesus, quando Simão julgou a mulher que quebrou o vaso aos seus pés, Jesus disse: Simão, essa mulher me ama muito. Sabe por quê, Simão? Porque ela é muito perdoada. Quem muito é perdoado, muito ama. Se você entende o quanto você é perdoado por Deus, você é livre para amá-lo. Irmão, pare de focar em quanto você tem que amar a Deus. Isso é lei. Você nunca vai amar a Deus mais do que Ele te ama. A graça foca em quanto Deus me ama. E agora eu sou livre para amá-lo. Foque no amor de Deus por você e não no seu amor por Ele. O seu amor é deficiente. O de Deus é incondicional. Aleluia! Aleluia! Eu quero que você descanse nesse amor nessa noite. Isso deve curar o seu passado. Então você acha que tudo que acontece de errado na sua vida é culpa de coisas que você fez de errado. O amor de Deus transcende tudo. Jesus tinha 2 maneiras. Uma como Ele agia com os fariseus e uma como Ele agia com os que precisavam do favor imerecido. Com o fariseu era só toco. Com favor, aqueles que reconheciam, era só love. Agora deixe-me te dizer, a santidade de Jesus repelia fariseus e atraía pecadores. A santidade da igreja hoje, em muitos casos, repele pecadores e atrai fariseus. Santidade gerada na carne atrai gente carnal. Então as pessoas estão pregando e os fariseus indo à rota. Isso é verdade. Mas eu quero que você entenda que Jesus fez os pecadores se sentirem à vontade e serem transformados.
Igreja é um lugar onde tem que estar cheio de gays, lésbicas, transexuais, tem que estar o pior tipo de gente, sendo exposta à graça. E Jesus disse: eu não te condeno, vai, não peques mais. A religião hoje diz: não peques mais, eu não te condeno. Primeiro Jesus disse: não te condeno, e depois a força para ela ir e não pecar. A graça triunfa sobre o pecado. Deixe-me te dizer, quando você trouxer a graça, as pessoas vão amar tanto. Foi nesse contexto que João disse: quem ama o mundo, o amor do Pai não está nele. Sabe como você entende? Quem ama o mundo não ama Deus. Não é verdade. Ou quem ama o mundo, Deus não ama ele. João disse: quem ama o mundo é porque não entendeu o quanto é amado por Deus. Quem muito é perdoado, muito ama. As pessoas precisam entender que Deus os perdoa, então elas terão força para ir e não pecar mais. Do contrário, elas viverão debaixo de juízo, condenação, de jugo. Você quer fazer sua célula crescer? Transborde a graça pelos poros. Você quer fazer sua igreja crescer? Que mude as suas palavras. Deixe-me te dizer que tem em nós o mesmo Espírito que houve em Cristo Jesus. O problema é que hoje todo mundo quer ser como João Batista e ninguém quer ser como Jesus. Todo mundo quer ser profeta e não sacerdote. É porque é mais fácil julgar do que amar. Eu quero ser como Jesus. E sabe, irmãos, não é fácil. Mas Deus colocou em mim um espírito da graça. Eu preguei aqui em Bragança. Tem irmãos aqui que estavam na minha última conferência. Em um dos cultos tinha uma lésbica. Eu preguei essa mensagem. Ela começou a gritar no culto e caiu no chão com tamanha convicção de pecado, sem nenhum grito, sem nenhum juízo. E ela dizia que ela era a justiça de Deus em Cristo, e ela foi transformada. Aqui tem irmãos que estavam naquele culto. Alguém estava naquele culto? Olha aí quantos. O que muda as pessoas é o entendimento que Deus é bom o tempo todo. Não é até seu próximo pecado, é o tempo todo. E a sua bondade é eterna. Esse entendimento faz o pecado perder a força. O pecado não os domina. Agora não é você que luta contra o pecado. Assim como Deus tirou o povo do Egito, quando você descansa no seu favor, a graça vem e arranca o pecado pela raiz. E agora você não tem mais desejo por pornografia. Agora você não tem mais desejo, porque você tem uma música mais bonita, a música da cruz, a música da graça, aquela que te atrai, aquela música linda do sangue de Cristo. Descanso da Laura, em teus braços é o meu descanso. Fique em pé.